Olá, aqui é a Valesca Paiva da Vibelas Sweets Brasil e hoje nós vamos estar fazendo um vídeo maravilhoso desse tema que tá super na moda aqui, que chama arco-íris boho. Eu acho que é tipo um vintage. A gente vai aprender aí a fazer o arco-íris que ele fique em pezinho assim. Nós vamos colocar as flores no bolo, vamos montar o bolo junto e nós vamos fazer os cakes combinando, gente. Olha que coisa mais perfeita. Os detalhes são em pasta americana e a gente vai usar aí o buttercream no bolo, como sempre, o buttercream americano. E eu vou mostrar para vocês como foi o meu processo para criar, para a gente montar esse elemento lindo, inclusive como foram feitas as seleções das cores pela organizadora da festa e pelas decoradoras. Então a gente vai trabalhar junto isso. Vocês vão ver eu misturando cores, eu fazendo cores, para a gente chegar nas cores perfeitas para combinar com detalhes da festa. Vamos começar? Então, vamos montar esse bolo aqui, né, gente? Ela quis um bolo bem tradicional de essência de amêndoas, que aqui, na verdade, eles chamam bolo de casamento, esse sabor, tá? Que é bem tradicional no sul dos Estados Unidos. Eu vou botar na manga pra gente colocar por fora e dentro eu vou usar o nosso boleador de sorvete. Isso aqui é o que a gente faz sempre, né, gente? Tem nada de novidade. Eu tô pensando aqui agora que eu encomendei meus canudinhos para pôr por dentro e eles não chegaram. Então nós vamos ter que usar a estruturação que eu uso para um bolo mais pesado, mas tudo bem. Eu vou pegar a estruturação. Tenho essa aqui, ela é chatinha para cortar. Vou colocar, tem que colocar 3, eu não tenho coragem de pôr só 2. Porque eu botei o dedo aqui, ó, entre o buraco, por fora do buraco, pro bolo não vir junto, a parte externa do bolo. Agora eu vou cortar na minha... Eu fiz uma marquinha com a caneta. E agora eu vou cortar bem ali. Agora a gente dá uma limpada, pra não ficar nada de barbinha. A gente põe de volta, certinho. Agora a gente vai pegar o outro. Nós vamos ter que pegar uma nova, porque esse tamanho das outras não vai dar. Segura de novo. E o último. Vou fazer 3 para garantir, né, gente? Esse bolo tem que ser transportado. E aqui tá um calor essa semana. Quando tá muito quente, né, gente? A temperatura do bolo vai passando aí do ambiente bem rápido. Eu tô usando esse bico, depois eu olho o número dele pra vocês, tá? Que ele é liso de um lado. Esse cobre bem o bolo por fora, tá? Vou usar o lado liso. E aí estamos. Agora vamos para a segunda camada. O segundo andar agora a gente vai montar. Mesma coisa que a gente fez no primeiro. Eu quero cortar um pouquinho aqui em cima que eu não gostei. Guardo ele junto com os outros pra gente fazer cakes com cake pop, né, gente? Como eu tô sem o canudinho, eu não vou colocar nada agora. E aí depois eu vou usar a madeirinha que vai de um andar pro outro quando eu montar eles. Então por enquanto eu vou deixar eles sem. A não ser que quando eu estiver montando ele estiver me dando muito trabalho, eu já ponho a madeirinha agora, mas não é a intenção. Normalmente, tá, gente? Se a espátula tá um pouco borrada, suja de buttercream, né? Quando eu faço entre um bolo e outro, mesmo que seja o mesmo sabor, a não ser que eu esteja muito louca com pressa, eu não lavo ela entre um bolo e outro, mas normalmente eu lavo, tá? Pra ela ficar lisinha, limpinha, ela fica mais fácil de manusear. Geladeira. Até o próximo passo. Eu vou deixar provavelmente os 2 bolos uns 30 minutos para fazer a próxima camada.
gente vai fazer a segunda camada, né? Já ficou aí um pouquinho mais de meia hora na geladeira. E eu queria fazer só o fechamento com vocês. As cores foram aprovadas, aquelas que a gente misturou. Eu já fiz a quantidade maior que eu vou precisar. Eu vou deixá-las aqui. Eu embalei todas uma a uma no plástico filme. E eu vou deixá-las aqui, porque agora a primeira coisa que eu vou fazer é passar a segunda camada no buttercream nos 2 andares. E aí, enquanto os bolos ficam na geladeira, a gente pode começar a fazer os picolézinhos. Eu queria fazer um parênteses aqui. Normalmente, se eu tô num dia de produção, que eu tenho vários bolos e vários cakesicles, eu faço os cakesicles num dia, os bolos em outro. Eu fiz quase 100 cakesicles ontem de um tema que eu vendi para um outro evento. Eu já fiz todos eles ontem. E eu aproveitei e já passei no chocolate esses que eu vou precisar para essa festa. Por que que eu vou fazer a decoração deles hoje junto com o bolo? Porque eu vou estar mexendo com a pasta americana, que é a da mesma cor, que são os mesmos desenhos, os mesmos detalhes, tudo. Então, na verdade, isso facilita, que eu não preciso abrir aqui, colocar todos os utensílios que eu preciso, fazer o detalhe do bolo, pois eu fecho, guardo tudo, limpo aqui em cima e aí começo o outro trabalho. Não, dessa forma, o que eu vou fazer? Enquanto isso aqui tá gelando, eu tenho que fazer 18 cakesicles. Eu tenho tempo suficiente para isso aqui gelar, tá? Se precisar, eu posso até deixar as coisas aqui na bancada, mas eu tô com a programação, eu fiz essa programação para que os dois que são combinados, que eu fizesse na mesma hora, e isso me ajuda na programação do meu dia. Quando eu acabar de usar essa pasta americana, eu tô pronta de pasta americana hoje. Aí eu posso decorar o outro bolo que eu tenho para amanhã à tarde. Eu faço esse processo justamente para facilitar a minha vida. Os outros cakesicles que são decorados com outra coisa, eu já fiz ontem. Então agora vamos lá. Segunda parte do buttercream aqui. Aqui em cima a gente não vai espatular reto, liso, tá? Em cima ele vai ficar com esses detalhezinhos. Eu vou lavar e vou esquentar ela para passar uma vez em volta. Perfeito. Então agora ela tá limpinha aqui, eu vou deixar e a gente vai trazer o bolo de cima. Agora, vou passar água quente. Vamos ver se melhora. Se fica do jeito que eu quero. Vou tirar um pouquinho, porque eu fiz muitas vezes. Então eu passo ele por cima, só para diminuir um pouquinho a espessura aqui. Talvez eu tenha que fazer uma terceira vez, gente. Ele tá aparecendo muito o bolo aqui na frente, mas, por outro lado, talvez combine com o look que a gente tá procurando. Então, eu vou deixar ele na geladeira e vou ver. Eu vou dar uma limpada aqui e a gente vai começar a mexer com a pasta americana. Eu resolvi fazer a terceira camada, tá? Porque quando eu fui fazendo, eu fui tirando tanto dessa que ela tá aparecendo bastante bolo de baixo e eu não quero. Antes eu vou tirar essa parte de cima, porque nós vamos fazer de novo, então vai vir e vai ficar grossa. Eu vou tirar essa parte. Eu vou botar aqui dentro, que depois ele volta à temperatura ambiente e tudo bem. Boto no cantinho ali, não quero desperdiçar. O que vai atrasar, gente, um pouquinho isso aqui? Vai atrasar na minha cabeça, né? Porque agora já era a parte que eu iria estar botando o bolo em cima do outro e eu já ia começar a fazer o arco-íris para pôr no bolo. Mas tem que esperar agora um tempo para ele gelar. Então eu não vou começar, porque eu gostaria de medir o arco-íris quando o bolo já tiver um em cima do outro. Que eu acho que eu vou ter uma ideia, um visual melhor. É agora, gente, é agora. Acho que deu. Yay! Agora vai pra geladeira. Agora ele vai ter que ficar na geladeira provavelmente mais que 30 minutos, tá, gente? Eu diria aí até quase 1 hora, porque a gente botou 3 camadas de buttercream e a gente sabia que não tava muito gelado. Então eu vou esperar provavelmente 1 hora.
Nós vamos cortar a nossa base para botar no outro bolo. O que que eu gosto de fazer? Eu gosto de cortar essa base primeiro, aí enquanto esse bolo tá na geladeira, eu trago o outro e preparo ele para receber esse aqui. Que aí esse aqui não fica do lado de fora da geladeira, enquanto a gente tá preparando o outro bolo. O que que é preparar o outro bolo? É colocar buttercream entre uma camada e outra para ele colar. Aqui a gente arruma e esse aqui agora volta pra geladeira rapidão, vai ser bem pouquinho. Esse aqui tá aqui, a gente vai limpar a base dele já, né? Já vamos deixar ele pronto. E aí nós vamos medir já para ver o tamanho do arco-íris que a gente precisa pôr aqui. Agora o que nós vamos fazer? O acabamento. A gente põe um pouquinho de buttercream no saquinho. Ele ficou com um pedação aberto aqui embaixo, a gente vai ter que cobrir. Aos poucos a gente faz. Só cuidar para não estragar a bordinha aqui, né, gente? Porque essa borda tá toda charmosa aí, já que ela tá toda diferente. A gente fez a primeira, aí ela entrou debaixo do bolo. Agora a gente faz a segunda para tampar aqui os últimos detalhes. Tá aparecendo um pouquinho ainda do preto da base. O que que acontece? O buttercream, ele tá mais mole ainda. Vamos esperar ele endurecer. Agora, uma coisa que eu quero fazer. Eu quero decidir como eu vou botar o arco-íris. Vou marcar a frente com durex para eu lembrar onde eu quero que seja a frente. Uma opção é ele sair daqui assim e vir assim, ó. Mas aí ele vai ficar na lateral, ele não vai ficar na frente. Se eu fizesse ele aqui, ó, ele vai ficar muito grande, né? E se eu fizer ele só aqui, assim, passando um pouquinho daqui, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste para eu ver se eu gosto da altura do arco-íris. Então, eu tô fazendo um teste só para eu ver aqui se eu gosto da altura dele assim. Tô achando ele muito grandão. Teria que fazer ele menor aqui, né? Mas assim, e aí nada em cima. Outra opção. A outra opção é fazer ele assim. Claro que ele tá muito comprido aqui, tá muito largo. Mas seria fazer ele assim, ó. Só que aí, aqui na frente vai ficar vazio. Aqui eu posso pôr flor, né? Ou assim. Acho que eu gostei mais do outro jeito. Desse? Então, assim será. Obrigada. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou medir melhor com esse papel pra gente poder fazer ele. A medida tá boa, na verdade. Então, eu vou botar ele na geladeira pra ele não ficar aqui. E a gente vai começar a fazer o arco-íris. Pra gente fazer o arco-íris, a gente vai pegar a pasta americana que a gente já tinha, só que agora, como a gente vai fazer uma coisa que vai ficar em pé, nós vamos tomar dois cuidados. Um cuidado vai ser colocar CMC para que ela seque mais firme, e o outro cuidado vai ser quando ele estiver pronto a gente colocar chocolate atrás para ele ficar bem durinho. Essa é a última etapa, o chocolate. Então agora a gente vai fazer essa parte aqui. Eu vou pegar um papel, a gente vai fazer ele com esse aqui, ó, com o mais grossinho de todos. Vou pegar uma forma porque eu quero deixar ele bem certinho. Estamos com isso aqui pronto. E agora a gente vai fazer a mesma ordem de cores que a gente fez o outro. Eu espero que a gente consiga colocar a pasta americana suficiente para fazer uma vez só. Eu vou botar esse aqui, na verdade, aqui, ó. Ele não vai ficar exatamente igual, mas eu quero só para eu ter uma noção do tamanho. Vou precisar do gordura hidrogenada. Vou colocar o CMC primeiro, depois eu vou passar a gordura hidrogenada. Misturou bem. Nós vamos ter que repetir isso para todas as cores, tá, gente? Esse tem CMC, eu vou botar separado aqui. Verdade, eu quero já deixar ele na posição certinha, porque nós já vamos colar um no outro quando a gente tirar. A gente vai tirando e vai colando já.
O ideal, o que que é? Como esse bolo é só para amanhã, a gente vai deixar o arco-íris secando até amanhã de manhã. Amanhã de manhã a gente pega, põe o chocolate atrás e já aplica no bolo, porque aí ele vai ficar em pezinho e já vai se acostumando com temperatura, com tudo. Então já deu aqui, eu já vou colar, para não perder a oportunidade aqui porque o CMC já começa a agir, né? E ele começando a agir, a gente não quer estragar esse aqui depois. Que depois que ele seca, você começar a manusear, o que vai acontecer? Vai rachar. E a gente não quer que isso aconteça. Agora é o mostarda. Se ele rachar, gente, o que tem que fazer? Eu não gosto, eu jogo fora. Eu acho bem feio quando fica rachado. A não ser que for um racho que você pode virar a frente para trás, que você possa... Agora, no nosso caso aqui, se rachar e a gente tiver que virar, aí o arco-íris não vai ficar pro lado que a gente quer, ele vai ficar pro lado oposto. Mas é uma opção. Mas não vai rachar, porque a gente vai ter todos os cuidados necessários. Vou secar o papel, porque eu não quero que ele grude no papel, né, gente? Eu tô tentando manter ele retinho aqui para ele secar. Agora a gente vai fazer o mais claro. Então agora vamos fazer aí suposições. Então a gente fez isso hoje, a gente faz aí o arco-íris hoje, e amanhã, na hora da gente colocar, acontece alguma coisa e a gente quebra. O que a gente pode fazer? Ele quebra ou ele racha, alguma coisa. Como a gente vai pôr o chocolate branco atrás, você pode fazer um na hora. É ideal? Não é ideal. Por que não é ideal? Porque aí o CMC não vai estar sequinho, não vai estar prontinho para ficar o jeito que a gente gostaria. Mas ele vai funcionar. Uma outra coisa que você pode fazer, mas aí é o tipo de coisa que você tem que avisar o teu cliente quando você fizer isso, que é você fazer ele do jeito que eu tô fazendo, colocar um papel atrás, um papelão bem resistente, e depois colocar o chocolate para cobrir o papelão, ou até nem cobrir o chocolate, o papelão, você que sabe o que você faz. Mas tem que falar para cliente, porque muitas vezes tem criança que quer comer a pasta americana, então você fala, olha, pode comer, e ficou pouco, não vai dar. Acho que eu vou ter que fazer de novo. Mas ela vai falar, você fala, tem um papelão, então se quiser comer tem que tirar o papelão. Lembre-se disso, por favor, que é muito importante quando a gente usa elementos não comestíveis, a gente tem que sempre avisar o nosso cliente. Aqui tem um tipo de glitter, eu acho que aí no Brasil também tem. Eles falam que ele é 100% pode se colocar em produtos alimentícios, mas não se deve comer, que eu acho um absurdo. Ele pode encostar na comida, mas a pessoa não pode comer. Então você faz um bolo com aquele negócio, se você não leu direito, porque ele fala 100% pode usar em produtos comestíveis. E aí tá escrito pequenininho assim, ó. Aí o que acontece? Você dá pro teu cliente, você tem que avisar que ele não pode comer, que na hora que ele for servir, eles têm que tirar aquilo dali. Então, por exemplo, digamos que você põe esse glitter no seu buttercream. A hora que a pessoa for comer, ela vai ter que raspar o buttercream dela desse glitter para ela não comer esse negócio. Eu acho uma coisa totalmente sem noção, porque não é todo mundo que vai saber fazer isso, mesmo você falando. E onde é que você vai falar? Imagina se você tá numa festa, num casamento enorme, você vai falar no microfone, gente, não comam o dourado do bolo porque não é comestível? Sem noção. Por isso que eu acho assim, sempre converse com o cliente as expectativas, tá? É super importante isso. Muito importante a expectativa do cliente.
Então, entenderam? Deu errado amanhã de manhã, na hora de botar no bolo, parte pro plano B, plano C. Plano B seria fazer e colocar o chocolate na hora já e tá resolvido. Se você achar que ele tá muito mole ainda, o plano C seria colocar o papelão. Mas a vantagem é que a gente tem opções. A gente não precisa desesperar que dá certo. A vantagem de chocolate é que você pode, inclusive, que é o que eu faço, antes da gente colocar no bolo, eu ponho ele na geladeira para ele gelar e o chocolate ficar firminho. Aí eu tiro e aí a gente coloca no bolo. Como ele vai ficar aqui, essa parte aqui vai ficar embaixo, na base, eu não tô muito preocupada com essa parte, mas eu tô preocupada com essa aqui, de repente a gente colocar um palitinho de churrasquinho pra entrar no bolo e ter sustentação, inclusive. Eu acho que é uma boa, mas a gente pode fazer isso amanhã, quando a gente colocar o chocolate, porque aí a gente prende o palitinho no chocolate. Vai dar uma sustentação excelente. Ah, não entrou tudo. Vou ter que fazer de novo. Que não adianta eu abrir, ele tá colado lá dentro, ele não vai sair direito. Então, a gente faz isso aqui, tira, começa de novo. Prefiro do que ficar sofrendo para tirar, tentar tirar e demorar muito. Esse rosado, que é aquele rosa mais antigo, ele tá bem mais mole. Agora, o resto dos elementos, a gente vai colocar umas pérolas, mas isso eu vou deixar para colocar depois que a gente colocar as flores naturais. E aí tá pronto o nosso arco-íris maravilhoso. Vou cortar retinho aqui. Eu vou dar uma olhada se colou tudo. Acho que essa última aqui, a rosinha, não tá colando ainda. Aí, agora colou. Gente, tá muito lindo. Tá lindo, né? Ele vai ficar assim, aberto, sem proteção nenhuma, porque a gente quer que ele seque. Se eu colocar o plástico em cima, o plástico vai abafar e não vai deixar que ele seque. A gente quer que ele seque. Então ele vai ficar aqui até amanhã. E agora eu estou praticamente pronta pro dia de hoje nesse bolo. O que eu tenho que finalizar é... Bom, isso aqui eu vou deixar secar. A gente vai finalizar junto, aí colocar o chocolate, colocar as flores naturais e umas pérolas ali em volta para dar um charme. Combinado? Bom, gente, agora o que a gente vai fazer? Eu vou começar fazendo o chocolate dele. Eu ainda não vou colocar as flores, eu vou esperar mais um pouquinho. Eu gosto de colocar as flores na última hora antes do cliente vir buscar o bolo. Porque a flor, apesar de que a rosa, por exemplo, ela dura várias horas no bolo, na geladeira, fazendo aquele acabamento dela com a fita de flor, né, pra protegê-la. Mas, de qualquer forma, eu prefiro porque ela não tá na água, né? Então eu prefiro, assim, na última hora eu monto. Como esse bolo só vai ser entregue na hora do almoço, e agora ainda são cedinho, eu vou fazer isso aqui pra isso aqui ficar bem firme, bem durinho. Então o que eu peguei? Eu peguei o palitinho, nós vamos usar essa ponta que vai ser pra baixo, e eu acho que, olha que beleza, vai dar pra fazer ele inteiro aqui, ó. Eu ia usar isso aqui pra cortar, mas não vou usar. Eu já virei ele pra trás, tá? Pra parte de trás. E eu peguei um chocolate que é um rosinha bem clarinho, vou mostrar pra vocês. Bem clarinho, eu tinha esse restinho de chocolate aqui. E aí agora o que eu vou fazer? Vou colocar aqui atrás, de pouquinho, tá, gente? Eu sou meio... Como eu sou desastrada, eu prefiro fazer aos poucos e ir fazendo. Eu vou fazer primeiro uma camada nele inteiro atrás, pra dar a estruturação do arco-íris. E aí depois que a gente vai vir com palito e fazer a outra camada em cima do palito para segurar o palito nessa aqui que já tá aqui. A gente pode deixar ele secar fora da geladeira, já que a gente tem tempo, ou a gente pode pôr na geladeira uns minutinhos aí. A gente tem bastante tempo, então eu não tô muito preocupada. Eu virei ele com facilidade. É provável que eu vou fazer 2 camadinhas aqui, porque ele já vai secando aqui, ó. Porque a gente quer que ele fique bem estruturadão, né, gente? É aquela história, eu sempre falo assim, ó, a gente nunca sabe quanto tempo o bolo vai ficar numa mesa de doce. Essa festa, por exemplo, vão ser adultos. O pessoal pode ficar mais tempo na festa e cortar o bolo mais tarde. E aí você quer que as coisas estejam inteirinho o tempo todo, né? Quando for entregar para cliente, lembrar de falar. Isso eu gosto de falar. Essa cliente já comprou bolo de mim, então ela sabe que eu tenho a estruturação dentro do bolo, tudo. Mas é importante falar, tá, gente? Que vocês colocam o canudinho, o palitinho. Ó, aqui eu já fiz a primeira camada.
deixar secar um pouquinho e aí a gente faz a segunda. Eu tava medindo aqui, o palito, vai dar pra gente pôr ele inteirão aqui, ó. E eu gostaria de deixar pelo menos um pedaço assim pra enfiar no bolo, pra ele ficar bem firme. 4 dedos, 5 dedos talvez. Eu vou deixar isso aqui secar um pouquinho. Olha só, já secou, mas ele ainda não tá bem firmão. Então o que eu tô pensando é que talvez a gente vai ter que fazer algumas camadas disso pra gente garantir. Então eu vou pra segunda camada agora. Eu tô indo com bastante cuidado, gente, porque eu quero que ele fique bonitinho atrás também. Como ele sai pra fora do bolo, pra quem estiver olhando atrás, não vai ter ninguém olhando na mesa, porque vai estar no carrinho, né, e ninguém entra atrás. Mas na hora de servir, né, a gente pode ter esse capricho aí. E eu tô tentando limpar enquanto eu vou fazendo. A vantagem de chocolate é que quando ele seca é fácil de tirar também, né, gente? E aos poucos a gente vai fazendo isso aqui. Eu sempre sou do melhor a gente fazer a mais do que a menos, tá? Então, eu vou fazer mais uma depois dessa. Vou deixar essa aqui secar e a gente vai voltar e fazer mais uma. As cores eu ainda estou apaixonada, viu, gente? E quando colocar as flores, vai ficar muito bonito. Faltam ainda as flores, né? E faltam algumas perolinhas que a gente vai pôr assim para enfeitar o confeito perolado. Eu já tô sentindo a diferença nele, quando eu mexo ele tá mexendo mais fortinho. Eu vou deixar ele secar aqui um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. Só pra vocês terem uma ideia, entre uma filmagem e outra que a gente tá fazendo, esperando ele secar, tá dando de 2 a 3 minutos. Então tá bem tranquilo. Ele tá já sequinho, ó, tô encostando a mão, não tá acontecendo nada. O meu chocolate, eu não esquentei ele de novo, então ele ainda tá derretidinho e o melhor, ele tá mais grossinho agora também, que é melhor pra nós. Então vamos lá, pra terceira camada. E eu vou tentar fazer bem igual a segunda que a gente fez, bem nos cantinhos, pra gente fazer bem firme. Essa camada vai ser mais fácil da gente fazer, justamente porque a gente já fez duas antes e o chocolate já tá mais firme. Eu tô usando, vocês viram, a espátula de bico fino, que eu achei mais fácil aqui, pra gente não sujar muito a lateral do nosso arco-íris. E aí, depois dessa, eu já vou colocar aqui agora, quando eu fizer a curva, eu já vou colocar o palito aqui. Vamos lá, 4, 5 dedos. Vou botar bem aqui no meio já. Eu vou botar chocolate por cima dele também. Eu só tô fazendo isso pra ele grudar na de baixo, enquanto a gente termina aqui em cima. Essa cor aqui de chocolate que eu tinha foi perfeita, porque ele ficou um rosinha bem quase nude aqui. Deu certo. Não ficou destoando muito. E agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai passar o chocolate em cima do palitinho. Então, eu vou pegar aqui de novo e a gente vai fazer a barragemzinha aqui. Ele já colou, viu, gente? Que isso me ajuda bastante, eu não preciso ficar preocupando em segurar ele e fazer. Eu vou fazer até a parte de cima. Nossa estruturação aqui tá de prédio de vários andares, viu? Tá ótimo. Agora a gente vai deixar secar. Eu não vou pôr na geladeira, porque a temperatura aqui dentro tá boa, tá dando pra secar sozinho. A gente já viu o que aconteceu nas outras duas camadas. E aí, a vantagem é que ele vai ficar secando agora até a hora que a gente colocar no bolo, que vão ser daqui umas 2, 3 horas, que a gente vai fazer a finalização dele. Então tem bastante tempo do chocolate ficar durinho. Aliás, eu tô encantada com esse negócio, gente. Até daqui a pouco, então. Daqui 2 horas a gente se fala. Bom, gente, chegou a hora da gente decorar esse bolo, colocar os elementos todos juntos. Então, o que eu vou começar? Eu marquei aqui antes, lembra, com a fita aqui com o durex, a frente desse bolo. Então, eu vou estar virada para ele aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, colocar o arco-íris. Por quê? Porque ele é o foco central do nosso bolo. Ele tá aqui, ó, com o chocolate já sequinho atrás. Eu vou pegar aqui delicadamente. Eu coloquei o palito no lugar errado. Olha que ótimo. Era pra ter colocado nesse lado. Ainda bem que a gente tem tempo, né, gente? Ainda bem que a gente tem tempo.
Então, vamos olhar aqui. Verdade? A gente teve mais de um problema aqui, que a gente mediu ontem. Tá vendo? Ele vai ficar assim. Na verdade, aqui eu poderia pôr umas flores, então. Mas eu não queria pôr. Deixa eu pensar. Se eu vou ter que cortar um pedaço aqui embaixo ou se eu vou deixar assim. Ó, aqui é a frente dele, ó. Deixa eu pensar. Peraí, deixa eu pegar umas flores. Cortar aqui algumas só pra gente ver, senão vai ficar muito cheio aqui. Na verdade fica bonito. E aí a gente pode pôr mais algumas aqui. Então a gente pode aplicar esse. O que eu posso fazer? Eu posso derreter um pouquinho do chocolate e colocar o palito no outro lado. Eu fiquei tão empolgada que o espaço que a gente tinha era grande que eu fiz uma coisa errada. Mas é aquela história que eu falo sempre pra vocês. A gente tem tempo, por isso que a gente faz as coisas com tempo. A gente vai ter que tentar esconder esse palito. Se eu colocar esse palito aqui, o que vai acontecer? Ele vai aparecer ali e a flor vai ficar bem na frente. Eu não sei se eu quero isso não, gente. Vamos ver. Vou tentar cortar um pedacinho aqui bem delicadamente. Vamos medir primeiro qual que é a distância que a gente precisa. É de um dedo. Então, vamos tirar aqui um dedo, vai dar aqui. E eu vou cortar e vou ver se vai dar certo. Então, eu tô tirando aqui esse pedacinho com o maior cuidado possível, tá? Pra gente não estragar. E aí, eu vou cortar a pontinha que sobrou aqui. Acho que agora deu. Uma coisa que eu vou falar pra vocês assim, ó. A medida não foi exatamente a que a gente queria, mas todo o resto deu certo. E mais uma coisa, por isso, eu vou falar de novo pra vocês, façam as coisas com calma. Agora deu, olha que perfeito. E aí a gente pode pôr, limpa aqui a superfície, e nós vamos colocar o chocolate aqui atrás. Vou pegar a nossa espátula. O chocolate já derreteu. Botei 30 segundos no micro-ondas aqui, tá, gente? Eu não quero que ele fique muito mole, mas ele ficou. Podia ter posto um pouquinho menos. Nós vamos ter que esperar uns segundinhos para ele colar. Eu poderia pôr na geladeira e acelerar o processo? Sim. Bom, eu falei para vocês que eu ia começar a fazer isso 11 horas e são 11 horas. Então, ela vem buscar só depois do meio-dia. Então, a gente tem tempo aí de sobra para trabalhar nas flores e tudo. Vou mostrar pra vocês aqui. Mesma coisa que eu fiz antes, só que agora eu fiz do lado certo. Tá bom? E vou botar isso na geladeira e enquanto isso a gente vai arrumando as flores. Então o que a gente vai começar a fazer? Eu vou começar a cortar a minha fita floral, né? Eu gosto de deixá-las cortadas aqui já. E a gente pode começar a arrumar algumas flores já. Esse bolo é praticamente só rosas. Eu gostei dessa rosa, tá bem bonita. Vou tirar só... Eu gosto de tirar as pétalas que estão um pouco feinhas do lado de fora, tá, gente? Gosto de dar uma limpadinha nela aqui. O cabinho tá de um tamanho bom, então a gente já pega. Eu gosto de puxar bem aqui, tá? Pra ele ficar bem preso e não soltar dentro do bolo. Vai rosqueando assim. Vou pegar um pouco maior. Vou tirar as pétalas mais feinhas. Seguro bem na ponta, aí eu dou uma puxada, que ela é um pouco elástica, né? Então a gente dá uma esticadinha pra ela colar bem. Ela fica bem fechadinha na ponta aqui, tá, gente? Então não vai ter problema de sair nenhum liquidinho, não. Essa bem pequenininha vai ficar boa pra preencher um cantinho aí. Tem 3 aqui já, eu acho que eu vou fazer umas 5. A gente vê. Eu gosto sempre do número ímpar, né? Então a gente vai tirando aqui. Tem umas que estão rachadinhas. É difícil de achar a rosa branca. Então essa aqui, ela é branca, mas ela tem um pouquinho de verde nela. Não era ideal. Tanto que as outras flores que eu comprei são mais branquinhas, mas ela queria rosa. Essa aqui soltou um pouquinho, a gente conserta. Vamos pegar o arco-íris, que já está gelado. E aí eu pego a tesoura aqui, gente, ó, eu ajudo a descer para não fazer força aqui em cima. Perfeito. Ele encostou aqui no chão, que era o que a gente queria. Aqui embaixo, se você quiser colar um buttercream, você pode colar aqui atrás. A gente pode fazer isso depois. Só que eu quero começar a colocar as flores porque eu quero ver onde as coisas vão ficar. Nesse bolo, a gente tinha umas flores em cima. Então, vamos ver aqui assim, ó, umas rosas em cima. Mas eu quero ver bem assim, talvez. Virado pra lá um pouquinho, pra ficar do mesmo sentido. E aí, as outras aqui embaixo. Eu tô só olhando ainda, tá, gente? Eu não decidi. Talvez em cima a gente pudesse colocar até mais, para ele ficar bem, e a gente pode pôr 3. Aqui em cima a gente pode pôr, na verdade, a gente pode pôr mais. Não cortei, porque se a gente não usar, não estraga.
que eu gostei mais assim, para esse lado. As de baixo, eu sempre coloco a grandona primeiro, e a gente vai entrar aqui, o palitinho, eu vou entrar num ângulo para poder entrar a flor aqui. Eu sempre fecho de novo antes de colocar, e eu arrumo o buttercream aqui atrás. Limpa a mão, põe a flor do jeito que você quer aqui, né, gente? Conserva. Essa segunda é a menorzinha, eu acho que ela tava mais pra cá, vamos ver. Então essa vai entrar um pouquinho, um ângulo um pouquinho diferente. Arrumamos a fita, colocamos ela. Ai, tá muito lindo, não? Como eu falei pra vocês, eu já gostava desse modelo sem flores. Com as flores eu achei que ficou um charme total. Eu coloquei o furo em ângulo também, tá, gente? Você coloca a flor deitada assim, aqui ela fica encostando. Como a gente coloca ela num ângulo no bolo, ela fica pra cima um pouquinho aqui. Então ela dá um charmezinho. Então eu faço isso sempre. Aqui agora eu vou medir pra ver onde que eu quero que seja o ângulo. Quando você for colocar, só cuida pra não pegar o cabinho que já tá lá dentro, né? Olha a diferença. Se eu não coloco, que ele fica caidinho, e se eu coloco no ângulo, olha como ela fica, maminha. E aí a gente pode arrumar, né? Se a gente quer abaixar um pouquinho. Essa aqui eu devia ter feito o cabo um pouquinho maior dela. Acho que eu vou ter que fazer outra. Porque como ela vai ficar por cima, ela tem que estar mais longa. Vou botar o cabinho um pouquinho mais longo e vou ver se eu gosto. Porque ela vai por cima, ela tem que alcançar por trás. Vamos colocar. Tá vendo? Eu fiz o cabinho bem mais longo nessa. Eu vou medir aqui. Perfeito. Entrar num ângulozinho também. Esse vai ser um ângulo um pouquinho mais, ó, lado dá pra vocês verem melhor o ângulo. Agora o que a gente vai fazer? E a gente vai pegar algumas pérolas e colocar aí. Aqui agora a gente já pode tirar a fita. Na verdade, eu às vezes deixo ela aqui só por causa da cliente. Como eu vou estar colocando lá no lugar do evento, então a gente pode tirar. Eu vou dar uma apertadinha nelas aqui em cima, tá, gente? Só pra ela ficar no lugar que eu quero que ela fique. A gente pode pôr, vamos ver aqui na frente. E aí eu queria pegar uma das pequenininhas também, que eu acho que vai dar um charme. Pequenininha talvez a gente precise colocar com a nossa pinça. Eu vou pegar um pincel e eu só vou passar aqui no meio pra limpar os detalhezinhos. Ele tá encostando ali atrás, eu vou pegar um pouquinho de buttercream só pra colar, pra gente garantir aí que tá tudo certo. Eu não quero pôr muito buttercream não, tá, gente? Peguei só um pouquinho na faca aqui e a gente vai colocar aqui embaixo. E ele vai colar o buttercream no buttercream e tá perfeito. Olha só que coisa mais linda ficou. É um bolo, tá vendo? Que não tem tantos elementos, só que são elementos que tem um pouco de tempo. Você tem que ter tempo para fazer. Você tem que ter tempo para fazer o arco-íris, deixar esfriar, deixar secar com o CMC. E, claro, montar o bolo é o mesmo esquema de sempre. A vantagem foi que a gente fez isso em 2 dias, mas eu pude fazer outras coisas ao mesmo tempo. Gostaram do nosso vídeo? Se gostaram, aperte no sininho, siga aí a gente para ver novos vídeos toda quarta-feira ao meio-dia aqui no YouTube e vídeos novos no Instagram todos os dias na Vibela Sweets Brasil. Agora, fica esperando quarta-feira que vem, segunda parte desse vídeo. Nós vamos estar fazendo os cakesicles para combinar com esse bolo lindo e você poder fazer uma mesa maravilhosa aí para tua cliente. Aguardem!